Oi, eu sou o Glenn. Eu sou a Viviane. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós temos um Book Talk, eu acho que já é o 12, e a gente está lendo clássicos. Para começo de história, o que é um livro clássico? O que é que tu entende por um clássico? Tempo! Ai, Jesus, não, eu sou horrível pra me expressar. Bem... Então, um livro clássico pra mim são aqueles livros antigos que a gente lia muito na escola, que as professoras recomendavam muito pra gente, né? Na verdade, são as primeiras leituras, né, de um estudante e são as leituras introdutórias. Tem aquela história de chamar um livro clássico por ele ser antigo. Só que para muitas pessoas, Harry Potter já é um livro clássico. Não é? Quando você vai recomendar livros de leitura interessante para pessoas se despertar para a leitura, geralmente a gente vai, já leu Harry Potter? E aí, quando ele já é praticamente um clássico, porque é um livro que todo mundo recomenda, né? É um livro que todo mundo recomenda, que todo mundo lê, que é um livro, uma leitura incomum. Que a livraria é um certo problema por conta dessa questão comercial. Primeiro que as editoras estão interessadas em republicar livros que já foram testados lá fora, né? Então elas querem traduzir para vender aqui, porque sabem que aqui vai vender muito também. Por isso, esse entrave, a entrada de novos escritores, que elas não têm recursos e capital para poder sustentar o lançamento de um escritor desconhecido. Então eles vão naqueles livros que eles apostam, que sabem que vão vender, né? E aí, isso é um problema, porque quando a gente chega na livraria, o que é que tem na estante inicial logo na frente? As histórias Highway. Highway? Não é o Highway? É o problema do YA, sim. Aquela música do Engenheiro. Highway. Geralmente a gente encontra o YA e livro de youtuber, né? Eu fico com vergonha. Com vergonha alheia da livraria, fico com vergonha do povo, né, que chega e que encontra pra ler. Aquele livro, aquele povo, né, que quando você vai ver, o conteúdo do livro não tem nada, tem figura, tem uns livros, tem até páginas em branco, escreva aqui o que você tem vontade. Como assim? Não é livro, aquilo não é livro, né? Aquilo ali é uma agenda com várias coisinhas. Pra mim aquilo não é livro. Tirando os highway e os livros de youtuber, aqueles livros que a mídia plantou, sabe? Uma história muito grande que tá todo mundo de repente começou a falar. E os livros de pintura? E os livros de pintura, né? Que virou modinha também, né? Começou com essa arrumação. E aí, de repente, todo mundo agora tem um livro de... Até LPM. Vinha assim um bendito diálogo entre duas criaturas que estavam lá na livraria. Uma mãe e uma filha. E aí a filha lá estava atrás de um livro clássico. Era alguma coisa da escola, alguma coisa que tinham cobrado, né? Ou pro vestibular e tal, né? Ela, mãe, me ajude a procurar o livro tal, né? Ela é um livro clássico, mãe. E aí a mãe perguntou, o que é um livro clássico? Ela, esse livro que é difícil. É taxado que livro clássico é uma leitura difícil. Por quê? Até quando? Sinceramente, eu não sei qual é a dificuldade da pessoa ler uma palavra inteira. Eu acho que hoje a gente tá muito ligado às redes sociais, a digitar as palavras pela metade, em vez de digitar a palavra toda, digita só algumas letras. Essa linguagem né? virtual. A linguagem virtual. Na literatura clássica, a gente tem uma linguagem mais formal. São palavras bonitas, mais né? elaboradas. Isso. Né? São construções textuais. Um diálogo, parece assim uma poesia. Mais ricas. É verdade, a gente está lendo um texto, a gente encontra muitas figuras de linguagem que você lá, estudante lá no ensino médio, você lembra lá da prosopopeia, da hipérbole, da catacrese, do eufemismo, ironia, né? A literação. E quando você lê esses clássicos, eles são recheados dessas figuras de linguagem. Não é que os livros clássicos sejam difíceis de ler. A questão é que talvez a gente tenha que dar uma chancezinha. Gente, se vocês não conhecem Machado de Assis, acham que Machado de Assis é chato porque a professora recomendou na escola, e tem isso, né? Porque a da escola é chato. Eu discuti muito com a Joelma aqui naquele book talk que foi leitura na escola, que a gente falando dessas impressões que as pessoas têm ao sair da escola em relação à leitura.
como ela teve a única experiência de leitura foi aquela experiência chata, difícil, então ela vai, né, ter a vida adulta achando sempre a impressão de que ler É chato. é uma coisa maçante. E você que é pai, que é mãe, né, que você tem um filho, procure ter aquele momento de você ir dormir, botar o filho para dormir, ler uma historinha, porque é dessa forma que ele vai... se ele tiver essa impressão mágica, ele vai ter essas boas lembranças em relação à leitura, ele vai crescer como um leitor. Agora, se a sua única experiência de leitura é só aquela leitura por obrigação, da escola que tinha que fazer o quê? Ficha de leitura? Ficha de leitura. Era o terror. Isso quando não pedia a biografia do autor, né? Ah, pois é. Essa é uma leitura trabalhosa, né? A leitura trabalhosa, você tem que fazer um trabalho. Mas outra coisa é você pegar um livro sem compromisso nenhum, como eu, aos 12 anos de idade, pego Tieta do Agreste, do Jorge Amado, que é esse aqui, né? E leio. Que é um livro que a gente pode considerar um clássico, né? Escrito lá pelos anos 60, 50, não lembro bem qual era o ano, enfim. Mas é um livro clássico. E um livro maravilhoso que a gente se diverte muito. A Pata da Gazela, de José de Alencar, que o cara se apaixona por um pé porque ele viu um sapato. Aí ele viu um sapato que ele imaginava que o sapato era de um pé muito lindo, muito pequeno, e ao mesmo tempo ele viu um outro sapato de uma outra mulher do lado e era um sapato muito feio. Ele imaginou que o pé daquela mulher era um aleijão. Muitas pessoas falam que os livros clássicos são difíceis de ler também, falam que os livros são muito grandes. Olha, um livro clássico. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Memórias de um Sargento de Milícias. Tem quantas São páginas? Livros que têm uma média de 150 a 160 páginas. Esse tem quantas? Esse, 150 páginas. O povo diz que o livro clássico é grosso, né? É difícil, demora a ler. Demora. Aí vem os livros modinha. Né? Coração de Tinta. No mínimo 500 páginas. Com umas 500 páginas, ainda em 3 volumes. Coração de Tinta, Sangue de Tinta, Morte de Tinta, cada um com umas 500 páginas. Esse livro aqui não é grosso. Esse aqui a turma devora no instante. Quer mais? Sem contar aqueles que tem mais de 1000 páginas. Né? Tipo, Só. A Tormenta de Mais Espada. que uma bíblia. E esse aqui é apenas um volume. De um 6. De um total de 6. Esse daí a turma devora, né? Esse aí não é grosso, não. Nem dorme. Esse aí Nem não é dorme difícil. lendo. Ah, mas a linguagem é fácil. Sim, esse aqui também é. É super fácil. Esse aqui também é fácil. Da onde quem foi que botou na cabeça de vocês que a leitura clássica é uma leitura difícil, meu povo? Me digam, por favor, me digam. Por quê? Até quando? Cite-me, comente-me. Faça uma dança engraçada. Não tem a mídia que tem Pronto. os livros de hoje. Você disse Não tudo. tem a mídia. Porque não é um livro que tá na mídia, não é um livro divulgado. Aí isso é interessante, a gente percebe o quão verdade é isso que tu tá dizendo quando sai uma novela ou uma minissérie baseada num clássico brasileiro. E aí, logo imediatamente, todo mundo corre para comprar o livro e ainda encontra até o livro com a capa da novela, com a capa do filme, com os atores na capa do livro. Nessa hora a gente percebe o quão verdadeiro é essa impressão. De que talvez as pessoas tenham a impressão que o livro clássico é difícil, porque não é um livro divulgado, não é um livro popularizado, não pertence ali à cultura pop. Eu sou apaixonada por clássicos. Se eu pudesse, eu só lia clássicos. Só que eu gosto de intercalar, né? Colocar também outras coisas para não ficar só nesse foco dos clássicos, né? E também me atualizar no mundo. Outra coisa que eu acho de fundamental importância na leitura dos clássicos e que eu acho muito engraçado também quando eu vejo resenhas de pessoas ou comentários de pessoas que só leem esses livros que estão, como esse que eu falei, na modinha, né? Esses que estão com destaque na mídia. Aí a criatura lê um livro desse, aí fica deslumbrado. Nossa, esse autor é um gênio, né? Esse autor é um gênio, que leitura incrível, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Aí aí pergunte para a pessoa que escreveu esse livro quais foram os livros que esse autor leu. Porque aí quando você vai ler os clássicos, você vai ver que há coisas ali no passado, né, que são justamente a inspiração para essa criação desses livros que vocês acham fabulosos, sabe? Aí tu pega lá no clássico e vê tipo umas histórias divertidíssimas, como as do Júlio Verne, né, tipo ali o 20 Mil Léguas Submarinas, né?
o Viagem ao Centro da Terra. Você pega esses livros com as ideias assim bem irreverentes para a época, né? Você fica, gente, esse livro é maravilhoso. Outro exemplo de livro clássico que eu adoro ler, que são pequenos, são muito bons, são os livros de Agatha Christie. De leitura fácil, você se diverte, você viaja, você conhece vários países. Um autor português, muito bons livros dele. Essa de Queiroz, né, que traz alguns contos, coisas que aconteciam na sociedade antigamente, que acontecem hoje, que as pessoas acham que não existiam, né? Entendi. Que era só, que diz assim, hoje diz assim, é fim do mundo. Até quando você lê clássicos e você gosta de escrever, a possibilidade de você escrever algo de fato original é maior, porque você não quer copiar ninguém. É isso, galera. Leiam clássicos. Né? Vocês não sabem que estão perdendo. A verdade é que vocês não sabem que estão perdendo. Eu vou colocar outras sugestões de vídeos aí na tela, vai aparecer aqui em algum lugar. O perfil para as minhas redes sociais vai aparecer aí também. Se vocês quiserem seguir a Vivi no Instagram, vai aparecer aí também. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo. Tchau.